Jesus ele não consegue ficar indiferente diante da fome e do sofrimento das pessoas. A multiplicação dos pães e dos peixes certamente questiona, ainda em nossos dias, a multidão de famintos que vemos principalmente nos grandes centros urbanos. Uma sociedade que não consegue alimentar os seus cidadãos, a gente pode dizer assim, que é uma sociedade egoísta. A multidão ela é a necessidade primeira de todo ser humano. Diante de tantos avanços conquistados, a sociedade pouco avançou no fornecimento de condições mínimas de vida para a grande parcela da população. Olá, um bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio, os paroquianos, paroquianas do santuário. Hoje é 6 de janeiro, terça-feira. Nesse nosso itinerário, dessa semana da Epifania do Senhor, nós vamos rezar hoje, vamos meditar com o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 até 44. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus respondeu: "Quantos pães tendes?" E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. E então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. O Evangelho, é bom a gente recordar a Epifania do Senhor, que é a manifestação. Ontem, segunda-feira, o início da missão de Jesus, e aqui Jesus já está em missão, agora com o Evangelho da multiplicação dos pães. O Evangelho nos narra que Jesus se compadece vendo aquela multidão perdida, como rebanho sem pastor. Os discípulos propõem despedir essa multidão. Mas o Mestre tem outros planos: alimentá-las antes de mandá-la embora. Entre os ensinamentos do Mestre, com certeza, a solidariedade e a partilha que provocou entre os discípulos devem lhes servir de exemplo. Dai-lhes vós mesmos de comer. E depois aquele gesto, abençoar o pão e pedir aos discípulos que distribuíssem. Jesus ele não consegue ficar indiferente diante da fome e do sofrimento das pessoas. A multiplicação dos pães e dos peixes certamente questiona, ainda em nossos dias, a multidão de famintos que vemos principalmente nos grandes centros urbanos. Uma sociedade que não consegue alimentar os seus cidadãos, a gente pode dizer assim, que é uma sociedade egoísta. A multidão ela é a necessidade primeira de todo ser humano. Diante de tantos avanços conquistados, a sociedade pouco avançou no fornecimento de condições mínimas de vida para a grande parcela da população. Parece que quanto mais a gente avança, mais se acumula bens na mão de poucas pessoas. Então, à luz desse evangelho de hoje, da multiplicação dos pães, que não é
vamos dizer assim, um milagre caído do céu, mas o grande milagre foi a tomada de consciência da necessidade da partilha, do pouco que cada um tem, para suprir a necessidade de todos. A gente pode dizer assim, que na ação caritativa, nessa dimensão tão importante da caridade, o outro, a outra pessoa, deve ser o foco, e não eu mesmo. Então, uma ação, de fato, caritativa, ela pode ser egoísta quando alguém realiza essa ação porque se sente bem, ou porque gosta. Ora, quando fica nessa concepção, com essa mentalidade, a gente diz assim que o outro não é semelhante, mas é como que se fosse um objeto para alívio de consciência. E olha que em nossas comunidades a gente presencia muitos casos assim. Mas a gente tem que dizer assim que o verdadeiro altruísmo está quando o outro, a outra pessoa, não permanece na condição de outro. Ou seja, quando fica nessa dimensão do outro, fica distante. O outro é aquela ideia do não me envolver com aquela pessoa. Mas o altruísmo acontece nessa perspectiva quando assim, eu busco ser semelhante, sermos semelhantes, não o outro. Porque o altruísmo verdadeiro, ele nos move para a solidariedade, para a compaixão e, claro, para a partilha. Então, o convite para nós hoje, na terça-feira, à luz do Evangelho que acabamos de escutar e meditar, como que nós vamos ajudar também a assumir esse mandato de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. Nós somos, de fato, generosos, somos pessoas que também se sentem compadecidas como Jesus, somos tocados pela necessidade do nosso semelhante e nos movemos em sua direção para ajudá-los? Ou nós queremos muitas vezes ter a mesma atitude dos discípulos, de despedir, para a gente não criar relação com aquele que está em situação de necessidade. O convite é sermos altruístas, sermos caridosos, ou seja, não olharmos a outra pessoa no sentido de alguém distante, mas de alguém semelhante a mim. Que Santo Antônio nos ajude, que ele nos proteja, que ele nos encoraje, nos dê força para que possamos acolher bem o mandato do Evangelho de hoje. Paz e bem. Até amanhã, quarta-feira.